Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos. E o Salmo 97 fala da majestade e o domínio de Deus. E a base do trono de Deus são juízo e justiça. É interessante que os pregadores do Deus é amor, do coraçãozinho, da teologia, da prosperidade, da hipergraça, não ensinam isso para as pessoas. Leia Atos 10:42. Jesus mandou os seus discípulos pregar e testificar que é ele que foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Uma coisa você pode ter certeza nessa terra: Deus vai executar o juízo dele sobre todas as injustiças que têm se acumulado durante todos os séculos da humanidade. Essas pessoas que morreram, e muitas vezes a gente pensa, cadê a justiça de Deus? Ela vai se concretizar no lago de fogo, aonde queimarão pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Leia Daniel 7 e você vai ver o tribunal de Deus. Daniel 7, verso 9 em diante, né? Ali Daniel 7 fala dos impérios. Então nós temos que entender que tudo que está acontecendo na terra é com a permissão de Deus. E nós, pelos sinais que nós já temos visto, estamos caminhando para o fim. O que você tem que estar é preparado para o fim. E como que eu vou estar preparado para o fim, pastor? Fique cheio do Espírito. Quando diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo, a justiça e o juízo de Deus é para aqueles que não receberam da graça da cruz, que não tiveram a sua dívida paga ali na cruz. Então esse salmo fala da majestade de Deus, da soberania de Deus, do domínio de Deus. O próximo salmo, o Salmo 98, ele fala da justiça também de Deus. O primeiro salmo fala majestade e domínio, o segundo fala da justiça e o terceiro fala da santidade. Domínio, majestade, justiça e santidade. Esse é o nosso Deus. O Deus que vai executar juízo sobre todos os perversos dessa terra. O Deus que vai fazer justiça para nós. Deus que é a nossa justiça. Ele vai trazer a justiça. Por isso nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Porque por mais que pareça demorado, e mesmo que essa justiça não aconteça durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, ela vai acontecer. Outra coisa, fala aqui sobre ídolos, sobre as pessoas adorarem ídolos, sobre estarem sob a influência de ídolos, que os ídolos das nações são cegos, são coisas vãs. Se você ainda adora algum ídolo, leia o Salmo 115. E lembrando que ídolo pode ser marido, esposa, filho, carro, e o pior deles, o que está dominando a igreja evangélica, chama dinheiro. Há 2 ídolos na nossa igreja: o dinheiro e o hedonismo, o culto ao próprio corpo. A sensualidade tem impetrado no nosso meio, a sensualidade, as roupas mundanas, os ritmos mundanos, cantores gospel que não tem diferença nenhuma de cantores do mundo e às vezes são piores do que os cantores do mundo. O que nós estamos vendo surgir é escândalo. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não vai ser revelado. E muitas vezes revelar esse escândalo traz um estrago violento no reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas são destruídas porque não têm o conhecimento. Elas não têm o conhecimento que estamos numa apostasia. E apostasia é trocar o amor das pessoas pelas coisas. Pastor, eu achei que a apostasia era deixar de amar Deus. Quando eu deixo de amar o meu irmão, eu deixo de amar Deus, porque a Bíblia diz: como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o irmão a quem eu vejo? Essa apostasia pode estar hoje dentro da sua casa. Já não tem oração, já não tem mais, não se escuta mais um louvor, não lê mais a Bíblia, não tem mais conversa sobre o reino de Deus, mas a conversa é só sobre o mundo. Então você tem que meditar na Bíblia dia e noite, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, saber qual que é o desejo dele, o dom que ele te deu para você usar no corpo de Cristo. Deus está no controle de todos os fios da sua cabeça e a escolha de mudar é sua. Deus não entra na vida de ninguém sem ser convidado. Deus não entra na família de ninguém sem ser convidado. Convide ele hoje para ser o Senhor da sua vida. Mas lembre-se, a regra de fé é sua, é a palavra de Deus. Então o Salmo
98 fala da justiça de Deus, que Deus manifestou a sua salvação perante os olhos de todas as nações e a justiça dele. Há 2000 anos atrás, no Monte do Gólgota, em Jerusalém, a justiça de Deus foi colocada ali. O nome é Jesus. A salvação de Deus foi colocada ali para que todos pudessem ver o preço do nosso pecado sendo pago no Filho de Deus. Então o Senhor, justiça nossa, manifestou a todas as nações a sua justiça, a sua misericórdia e a sua graça, feita através do Filho dele naquela cruz. E quem rejeita essa salvação já está condenado. Agora essa justiça vai se manifestar outra vez. E dessa vez não é no Gólgota, numa cruz, mas virá sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Leia Mateus 24, 29 em diante. Para recolher aqueles, os vencedores, para recolher aqueles que perseveraram até o fim, para recolher aqueles que estão em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, 7 vezes, o vencedor, o vencedor, o vencedor, e esse vai subir. Se tiver morto, ele vai reviver? Não, ele vai ressuscitar, vai receber um corpo glorificado. Se tiver vivo, será arrebatado para encontro do Senhor nos ares. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Você vai ver ali o arrebatamento, o que vai acontecer com as pessoas que morreram. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. A justiça de Deus vai se manifestar, a glória dele vai vir, e dessa vez vem como juiz de toda a terra, e ele vai julgar as nações, vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. O trigo ele recolhe no celeiro, mas o joio ele lança no fogo inextinguível. Hoje não é pregado o juízo, mas a Bíblia é cheia, fala muito mais de juízo do que de salvação. Olha aí os salmos, praticamente todos esses 3 salmos vão falar do juízo de Deus. A majestade, o juízo e a santidade. Santidade porque o nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus não é como deuses dessa nação, falsos deuses, deuses de pau, de pedra e de barro, que muitos se ajoelham, se dobram diante desses ídolos, mudos, surdos, que não podem fazer nada. Mas o nosso Deus vive, reina e vai voltar. Hoje ele habita num santuário especial. Ele habita dentro de você, ele habita dentro da sua família, ele habita no meio da congregação. O Deus dessas nações são carregados nas costas, mas o nosso Deus nos carrega todos os dias da nossa vida. Isaías diz que até a velhice ele vai nos carregar. Coloque a sua esperança, a sua expectativa nele. Não confie em homens, maldito é o homem que confia no homem, mas confie no Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor, descanse no Senhor, ore ao Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração e ele vai endireitar as suas veredas. Então a santidade de Deus. Então no Salmo 99 diz o que você tem que fazer. Exalta o Senhor. Não crie expectativa em homem que dizem para você que o pecado é relativo. O pecado não é relativo, pecado é pecado e ponto final. E aqui diz, exalta o Senhor, prostrai-vos ante os seus pés. E é interessante que esses políticos arrogantes e muitos outros arrogantes que não se prostram diante de ninguém, pois haverá o dia, leia Filipenses capítulo 2, verso 8, 9 e 10, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vão ter que se dobrar diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O meu joelho já se dobra diante dele, eu não preciso ser mandado, isso já é natural, se prostrar diante do meu Senhor. Mas os arrogantes, os afeiçoados da mentira, os soberbos, os amantes de si mesmo e do dinheiro, vão ter que se prostrar de rosto aí, escabelo dos seus pés. Satanás vai se dobrar, todos os demônios se dobrarão diante dele, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e porque ele vive, você pode ter esperança nesse dia. Porque você entregou sua vida para ele, você pode ter esperança. Porque quem não tem Jesus não tem esperança. Quem não tem Jesus, o sonho dele é isso aqui, é isso que você está vendo, que vai passar, que vai acabar. Quem você escolheu como Senhor, esse é o seu dono.
se você hoje é guiado pela sua carne, se você hoje é guiado pela mentira, se você hoje é guiado pela concupiscência dos seus olhos, o seu pai é o diabo, o seu senhor é o diabo, e você já se prostra diante dele quando você mente, quando você faz negociatas com as coisas desse mundo, quando você aceita o suborno. Jesus Cristo, ele veio libertar e buscar o que está nas garras do diabo. Não adianta dizer que tem Jesus e não obedecer em nada a Jesus. Ajoelha hoje no seu canto, no seu quarto secreto, fala com seu pai secreto, pede Jesus para te libertar, pede Ele para te limpar, para te purificar, pede Ele para fazer você voltar à prática das primeiras obras, do primeiro amor. Leia Apocalipse, a igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandone o pecado. Peça a Deus para voltar para você, porque Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em restaurar a sua vida hoje, destruir as obras do diabo. A escolha é sua, eu não posso escolher por você. Leia esses 3 salmos. Deus é um Deus santo, e Ele diz: seja santo como eu sou santo. Não existe 99% de Jesus, ou é 100 ou é 0. De quem você é filho hoje? Você é filho do diabo ou você é filho de Deus? Porque se você pratica as obras do diabo, você é filho do diabo. Adultério, fornicação, mentira, ódio, amargura, blasfêmia, malícia, filho do diabo. Agora, se você é bondoso, se você tem prazer em abençoar, em ser uma bênção nessa terra, se você não anda conforme a concupiscência da sua carne, se a sua mente está conectada ao reino de Deus, à palavra de Deus, se você ama a comunhão com os irmãos e ama pessoas e não coisas, se você adora o Senhor de todo o seu coração e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, Filho de Deus, que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, no nome de Jesus, sempre pensando: eu quero ser uma bênção nas mãos.